Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre cozinhas e quero compartilhar assim três itens que hoje assim eu vejo indispensáveis para vocês terem uma cozinha funcional e que realmente atenda a necessidade de vocês. Mas antes da gente ir para o que interessa, não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu like aqui no vídeo. Quais que seriam esses três itens indispensáveis? Fita de LED, filtro de água, geladeira. Mas calma lá que eu já vou me explicar. Vamos começar falando um pouquinho sobre a fita de LED. Essa fita de LED que eu menciono é justamente na região da pia. É muito comum hoje a gente ter a iluminação central. Então o nosso corpo, acaba fazendo um sombreamento muito grande nessa região da pia. Então imagina uma cena comigo, Você ali o dia inteiro trabalhando, chegou em casa, preparou sua janta, chegou a hora de lavar a loucinha. Você tá ali lavando, daqui a pouco, tá franzindo a testa. Toda vez que você franze a testa, é sinal que a sua iluminação não está correta nesse ambiente. Então, é um pequeno detalhe estético que também vira funcional. Com esse pequeno detalhe, como a gente tem aqui da fita de LED, pode ser alguma outra iluminação direcionada, como a própria dicróica, vai otimizar esse seu processo. Então você vai se sentir muito melhor, muito mais feliz lavando a louça, preparando os alimentos, lavando os alimentos. Agora o segundo ponto que eu considero assim indispensável e um alerta que muitos cometem um erro e o esquecimento é deixar um ponto para filtro de água. Esse ponto assim, geralmente eu já peguei várias obras assim de reforma e vários colegas assim que comentaram: meu Deus, chegou na hora de instalar o filtro e esqueci do bendito ponto de água. Então hoje, quando é uma obra do zero, eu gosto sempre de considerar esse ponto de água para o filtro próximo à pia. Por que isso? Porque a gente consegue muitas vezes utilizar esse mesmo encanamento e temos economia na hora de executar. Então isso, querendo ou não, é um atrativo para os clientes. Agora, outro ponto assim bem interessante. Vamos considerar que é uma reforma e você não tem esse ponto. Ou às vezes, por alguma eventualidade, você não consegue deixar esse ponto muito próximo da pia. O que acontece nesse caso? Tem solução? Tem. A gente faz toda a passagem dessa tubulação por trás da marcenaria. Só que aí que tá. Um detalhe super importante. Toda vez que eu passo uma tubulação ou toda vez que eu vá passar alguma fiação atrás da marcenaria, a gente tem que lembrar do seguinte: como eu tô aqui do ladinho, ó, eu tenho 60 centímetros de balcão aqui de profundidade. Agora, toda vez que eu passo alguma coisa por trás, eu vou pelo menos tirar uns 5 centímetros. Então, eu perco nessa área útil interna no meu armário, no meu móvel. Por que isso é importante a gente ressaltar? Porque imagina você fez ali, investiu na sua cozinha dos sonhos, pensou ali na cabeça que quando eu chegar eu vou colocar a air fryer aqui embaixo, ok? Chegou no momento de mobiliar esse seu espaço, de colocar as coisinhas tudo dentro do armário e a air fryer não cabe. Então é um ponto assim muito importante de sempre lembrar de área interna útil desse móvel para você não ter nenhuma surpresa no futuro. E isso também vale para a geladeira com o próprio filtro de água. Ela também vai ter que ter esse caninho que faz a ligação com o ponto de água. Agora o terceiro item assim que eu vejo, posso dizer que um dos principais, geladeira. Aline, mas todo mundo sabe que tem geladeira. Calma. Não é isso que eu tô falando. Vamos lá. Tem um detalhe assim da geladeira que esquecem de falar e acaba indo no esquecimento. E o que seria isso? A gente escuta bastante falar sobre o triângulo alimentar na cozinha, como é importante o posicionamento da geladeira, ok, mas ninguém fala sobre a abertura da geladeira. Eu trouxe até aqui um papel para facilitar e eu consegui mostrar para vocês. Vamos imaginar que isso aqui é a nossa geladeira. Lembrando que a nossa geladeira padrão, ela abre da esquerda para a direita. Posicionei ela aqui, pertinho da minha alvenaria, da minha parede. Vou abrir ela. O que acontece se eu tenho ela muito rente à alvenaria? A porta dela, de toda a geladeira, ela tem um gominho,
ok? Esse gominho ele vai bater seco, né? A porta vai bater seco contra a alvenaria. E o que acontece? A parede começa a descascar mais rápido. Ai, Aline, mas eu posso pegar e colocar um silicone transparente, ok? Pode, mas ele é transparente, ele não é invisível. Você vai continuar vendo aquelas gotinhas e vai pelo menos ter que colocar 2 pontinhos de silicone. Agora imagina, amanhã depois quer pintar ou dar alguma coisa, ele sempre vai ter essas bolinhas ali, não vai ter muito o que fazer. Então, qual que é a sugestão nesse caso? É sempre afastar. Afasta pelo menos uns 30 centímetros, que tal colocar aqui uma gaveta dispensa? Nossa, imagina que incrível aqui fora, fazer esse dispenseiro. Outro ponto bem importante. Ah, tem medida padrão? Não tem. A gente sempre avalia cada geladeira. Se eu tenho ela muito rente, tem alguns modelos que mesmo eu abrindo 90 graus a porta, vai travar a minha gavetinha interna. A gente tem que lembrar que a geladeira tem gavetinhas internas. Então imagina lá você com a sua cozinha linda, maravilhosa, investiu, porque sempre, né, ou sob medida, principalmente é um investimento alto. De qualquer forma, obra é um investimento alto e você não consegue abrir a bendita gavetinha. Já pensou o prejuízo ou transtorno que não vai ser isso? Então, sempre lembrar de olhar essa abertura. Agora, se a geladeira é aquela de 2 folhas, maior tem que ser o cuidado. Por quê? Essa geladeira precisa abrir muito mais, porque justamente porque ela tem alguns adereços aqui na porta que vão travar as suas gavetinhas internas. Então, ou você faz ela abrir mais, ou você simplesmente não vai conseguir acessar essa sua geladeira na parte interna. Daí vocês ainda estão se pensando, ah, mas eu compro a geladeira no site, consigo um preço melhor, não sei. Não tem problema, pega esse modelinho que você viu no site, vai em alguma loja física. É muito importante você fazer esse teste com ela em algum ambiente físico e abrir para ver o quanto que é esse gominho. Então, lembrando, né? Hoje a gente tem aqui essa marcenaria que eu tenho aqui do meu lado, ela tem 60 centímetros. Eu tenho aqui o avanço de 2 centímetros da pedra. Vamos imaginar que aqui onde eu tô seria a área da geladeira. Vamos só imaginar. A geladeira ela não vem rente aqui no 60, ela ainda assim avança um bocado aqui para frente. Ela pelo menos vai sair ali, ela vai ter uns 70 centímetros. Agora, não adianta eu ter, né, esse recuo da minha alvenaria, considerar esse recuo ali, que ela vai sair um pouquinho, se daqui a pouco, putz, fiz tudo certinho, mas igual ela não abre, por quê? Porque eu esqueci que tinha uma ilha na frente, uma bancada ilha, sabe? Então, sempre lembrar, a dica, assim, que eu dou nesses processos é faz a fitagem no chão. Então, você consegue ver em loja física o quanto que abre, que às vezes não é todo manual que a gente tem essas especificações, e confira bem certinho quanto que essa geladeira ela abre. E você coloca a fita no chão dessa abertura. Assim você tem certeza que não vai bater em nada e que você tá com todos os recuos devidos para pleno funcionamento da sua cozinha. Comenta aqui se vocês sempre se atentam a esses detalhes ou se vocês já passaram por algum perrengue correlacionado a isso. Não esqueça de se inscrever no meu canal e de deixar o seu like aqui no vídeo, que para mim é muito importante. Um beijo e até a próxima!